O dia em que tudo começou parecia comum, mas para Clara e Rafael, aquele dia carregava o peso daquilo que estava prestes a nascer, um amor que ninguém poderia prever. Clara caminhava pela praça central da cidade, envolta no leve frio de uma tarde de outono, o vento brincando com os fios soltos de seu cabelo castanho. Ela observava distraída os detalhes ao seu redor, o movimento das folhas, o riso de crianças correndo pelo parque, o aroma de café vindo da pequena cafeteria na esquina, sem perceber que alguém a observava à distância, de forma igualmente curiosa, mas carregando um brilho nos olhos que indicava que aquela tarde não seria comum. Rafael a viu antes de ela perceber sua presença. Não foi apenas a beleza dela que chamou sua atenção, embora fosse impossível ignorar o encanto natural que emanava, mas algo mais profundo. A maneira como ela se movia, como olhava ao redor, atenta aos detalhes simples que a maioria ignorava. Um fascínio silencioso cresceu imediatamente, algo instintivo que desafiava a explicação. Ele se aproximou devagar, sem querer assustá-la, cada passo medido, mas cada passo aproximando-os de algo que parecia inevitável. Quando finalmente seus olhares se cruzaram, o mundo pareceu pausar por um instante. Um sorriso tímido surgiu no rosto de Clara, e Rafael respondeu com um sorriso que carregava uma mistura de nervosismo e admiração genuína. Eles trocaram as primeiras palavras quase instintivamente. Simples cumprimentos, comentários sobre o clima, a beleza da praça. Mas a química era palpável, eletrizante, impossível de ignorar. Cada frase parecia abrir portas invisíveis, revelando afinidades inesperadas, pequenas coincidências que pareciam destinadas. Decidiram sentar juntos em um banco próximo, e o tempo começou a se dobrar à medida que falavam. Conversas que normalmente exigiriam horas para criar intimidade, aconteceram em minutos. Contaram sobre infância, famílias, sonhos, medos, risadas escapando de momentos inesperados. A cada revelação, cada gesto sutil, um olhar que se demorava, um toque acidental nas mãos, a conexão crescia, silenciosa, mas inegável. Não havia pressa, mas havia urgência, uma sensação de que aquele encontro carregava o peso de algo maior do que eles poderiam compreender naquele instante. Quando Rafael segurou a mão de Clara pela primeira vez, foi como se um fio invisível tivesse sido conectado entre eles, firme, delicado, mas irremediavelmente presente. Não era apenas carinho, era promessa silenciosa, uma tensão que prometia dias e noites de descobertas, alegrias, desafios e intimidade crescente. Clara sentiu seu coração acelerar, não de medo, mas de reconhecimento, de ter encontrado alguém que parecia saber exatamente como tocar cada parte de sua alma sem palavras. O pôr do sol começou a tingir o céu de tons alaranjados e dourados, refletindo no rio que cortava a cidade, como se a natureza inteira celebrasse o que nascia ali. Eles não se levantaram para ir embora imediatamente. Permaneceram ali, olhando um para o outro, sentindo o tempo escorrer, mas sem pressa. Cada gesto era poesia silenciosa, cada olhar uma declaração que não precisava de palavras. Quando finalmente se despediram, um leve toque de mãos no último instante selou a promessa de que aquele encontro não seria apenas um momento passageiro. Era o início de algo que iria mudar suas vidas para sempre. Naquele primeiro encontro, entre o vento que brincava com as folhas e o brilho suave do sol poente, Clara e Rafael descobriram não apenas atração, mas algo raro e precioso. Uma conexão que transformava o ordinário em extraordinário. A sensação de que cada encontro futuro carregaria a mesma intensidade, a mesma magia de um amor que acabava de nascer, mas que prometia crescer, desafiar e enriquecer suas vidas de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar.
Nos dias que se seguiram ao encontro no parque, Clara e Rafael descobriram a incrível facilidade de estar juntos. Não era apenas a atração física, embora fosse intensa e palpável, mas a forma como se completavam em cada gesto, em cada palavra. Rafael a encontrava em pequenos cafés escondidos da cidade, lugares que ele sabia que ela adoraria, e cada visita se transformava em um ritual de descobertas. A risada de Clara que iluminava o ambiente, a forma como os olhos dela se fixavam em detalhes que ninguém mais notava. Para ele, cada expressão dela era um universo inteiro. Eles passavam horas caminhando sem rumo, conversando sobre tudo, desde memórias de infância até planos para um futuro que, de algum modo, parecia já estar entrelaçado. Havia uma sincronia em seus passos, em suas risadas, no simples ato de segurar as mãos um do outro enquanto atravessavam ruas movimentadas ou esperavam o metrô. Cada toque era carregado de eletricidade silenciosa. Cada olhar demorava mais do que o necessário, como se o tempo existisse apenas para eles naquele instante. Em um fim de semana particularmente frio, Rafael convidou Clara para passear à beira do lago da cidade. As árvores estavam despidas e o vento levava as folhas secas, fazendo-as dançar no chão como se celebrassem algo invisível. Eles sentaram-se próximos na margem, com os ombros tocando-se casualmente, compartilhando um silêncio confortável que só poderia existir entre duas pessoas completamente à vontade, uma com a outra. O mundo inteiro poderia estar desmoronando ao redor, e ainda assim eles estariam ali, rindo de pequenas bobagens, trocando confidências e sentindo o amor crescer em cada gesto sutil. O primeiro beijo não foi apressado. Foi uma dança lenta, um encontro de olhares, mãos e respirações que culminou na suavidade de lábios se tocando, inicialmente hesitantes, depois firmes, explorando a intimidade que já crescia entre eles. O beijo carregava promessa, desejo e cuidado ao mesmo tempo. Clara sentiu o coração disparar. Rafael sentiu o mundo se alinhar em torno deles. Não era apenas paixão, era a sensação de ter encontrado alguém que entendia profundamente, alguém que fazia com que cada sensação fosse amplificada e significativa. Nas semanas seguintes, eles descobriram a beleza da rotina compartilhada. Pequenos rituais, como preparar café juntos nas manhãs de domingo, passear pelo mercado escolhendo ingredientes para o jantar, ou simplesmente deitar no sofá lendo livros lado a lado, se transformaram em momentos carregados de intimidade e cumplicidade. A vida, antes comum, agora parecia vibrante e cheia de cores que eles só percebiam na companhia um do outro. Cada risada, cada toque, cada conversa profunda adicionava camadas à relação, tornando o amor mais intenso, mais real e impossível de ignorar. No entanto, a intensidade não significava ausência de desafios. Divergências surgiam, escolhas diferentes sobre pequenas decisões, opiniões que não coincidiam, mas cada desentendimento era encarado com respeito e diálogo, fortalecendo o vínculo. Era fascinante ver como dois mundos distintos podiam se entrelaçar sem apagar individualidade, criando algo maior do que a soma das partes. Eles aprenderam que o amor não era apenas os momentos perfeitos, mas também a forma de navegar pelas imperfeições juntos, de crescer lado a lado, sem medo de mostrar vulnerabilidade. E foi assim, em meio a tardes ensolaradas, jantares improvisados e risadas que ecoavam até o fim da noite, que Clara e Rafael descobriram algo raro. A segurança de se amar sem reservas, a sensação de ter encontrado alguém que transforma cada instante em algo memorável. E a certeza de que o mundo, por mais caótico que fosse, era perfeito quando estavam juntos. Cada momento construía a narrativa de um amor que não apenas existia, mas crescia, desafiava e encantava, criando raízes profundas que prometiam durar muito além da efemeridade dos dias.
O inverno chegou trazendo dias curtos e noites longas, e com ele a vida parecia desafiar Clara e Rafael de maneiras sutis, mas inevitáveis. Entre o calor do amor recém-descoberto, surgiram pequenas tensões que testavam o vínculo que construíam. Divergências sobre decisões triviais, atrasos inesperados, compromissos que se sobrepunham, nada enorme, mas suficiente para provocar inseguranças. E ainda assim, ao invés de afastá-los, cada obstáculo se transformava em oportunidade de se conhecerem melhor, de enxergar o outro em sua essência, de aprender a equilibrar amor e individualidade. Numa noite particularmente fria, enquanto caminhavam pela cidade iluminada pelas luzes douradas dos postes, Rafael segurou a mão de Clara com firmeza, olhando em seus olhos. "Sabe, eu nunca imaginei que pudesse sentir algo tão intenso por alguém", disse ele, a voz carregada de sinceridade e vulnerabilidade. Clara sorriu, sentindo o coração bater mais rápido, não de medo, mas de reconhecimento. Ela também carregava o mesmo turbilhão dentro de si, a certeza de que aquele amor não era passageiro, mas profundo, inevitável. "Eu sinto o mesmo", respondeu, apertando a mão dele, como se selasse um pacto silencioso de confiança e entrega. O frio da noite os obrigou a se aproximar ainda mais. Cada gesto era carregado de intimidade. O toque casual de ombros, o calor das mãos entrelaçadas, o contato dos lábios em beijos suaves que se tornavam cada vez mais profundos. Não havia pressa, apenas o desejo de permanecer naquele momento, de saborear cada nuance do toque, cada respiro compartilhado, cada sorriso silencioso que dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. A cidade, com seu movimento incessante, desaparecia ao redor deles. Havia apenas eles e a intensidade do que sentiam. Nos dias seguintes, pequenas crises surgiram. Desentendimentos sobre prioridades, frustrações do cotidiano e o inevitável medo de perder o que construíram. Mas ao invés de afastá-los, esses momentos os uniram mais profundamente. Cada conversa sincera, cada confissão de medo ou insegurança se transformava em uma ponte que aproximava seus corações. Rafael aprendeu a ouvir sem julgar, Clara aprendeu a confiar sem hesitar. A tensão do dia a dia tornou-se combustível para o amor, mostrando que não era apenas atração ou romance, mas compromisso e parceria verdadeira. Um dos momentos mais marcantes aconteceu numa tarde de chuva intensa. Eles se abrigaram sob a marquise de uma livraria, rindo da situação inesperada, encharcados, os cabelos colando aos rostos, as roupas grudando ao corpo. Rafael olhou para Clara com um brilho nos olhos, uma mistura de diversão e desejo, e disse: "Mesmo assim, você parece incrível." Ela riu, desviando o olhar, mas sentiu a intensidade do momento. O beijo que se seguiu não foi apenas apaixonado, foi uma explosão de emoção, um pacto silencioso de que estariam juntos enfrentando o mundo lado a lado, não importando a tempestade que viesse. Entre jantares à luz de velas improvisados, passeios de mãos dadas pela cidade e noites em que simplesmente se deitavam lado a lado, falando sobre sonhos, medos e desejos, Clara e Rafael construíam uma história de amor que não conhecia monotonia. Cada dia, cada momento compartilhado, acrescentava camadas à narrativa de uma paixão profunda e genuína, mostrando que o verdadeiro amor não é apenas euforia e romance, mas a arte de se apoiar, se conhecer e se apaixonar continuamente. O verão seguinte trouxe dias longos e calorosos, e com ele a intensidade do amor de Clara e Rafael atingiu um ponto quase palpável. Cada encontro se tornava mais precioso, cada toque mais carregado de significado. Eles já conheciam as imperfeições do outro, os pequenos defeitos e as inseguranças, e ainda assim, cada falha apenas os aproximava mais.
Não era a perfeição que mantinha o amor aceso. Era a decisão diária de escolher o outro, de se doar, de estar presente em cada instante, mesmo nos dias comuns e silenciosos. Em uma tarde dourada, enquanto caminhavam por um campo de girassóis nos arredores da cidade, Rafael parou de repente e olhou para Clara com intensidade nos olhos. "Eu nunca imaginei que pudesse amar alguém assim", disse ele, a voz carregada de emoção. "Com cada detalhe, cada defeito, cada sorriso. Eu quero estar com você, sempre." Clara sentiu o coração disparar, a emoção apertando o peito, e respondeu com sinceridade, quase sussurrando: "E eu quero o mesmo. Eu nunca soube que amar poderia ser tão completo, tão intenso." Eles se aproximaram e o beijo que se seguiu foi tudo que palavras jamais poderiam expressar. Era entrega, era promessa, era intensidade pura. O relacionamento deles agora não tinha apenas romance, tinha parceria, cumplicidade e profundidade. Eles planejavam juntos, riam juntos, enfrentavam desafios juntos. Um obstáculo surgiu quando uma oportunidade de trabalho fez Rafael pensar em mudar temporariamente de cidade. A distância poderia ter gerado medo, mas Clara e Rafael encararam a situação como prova do amor que construíram. Conversas intermináveis, mensagens que atravessavam a madrugada, chamadas de vídeo que se estendiam por horas. Cada gesto reforçava que a conexão que tinham era maior que qualquer distância física. O momento decisivo veio numa noite estrelada, durante uma viagem de fim de semana que haviam planejado para celebrar o aniversário de namoro. Sentados à beira de um lago iluminado pela lua, Rafael segurou as mãos de Clara, olhou profundamente em seus olhos e disse: "Nada neste mundo vale mais do que nós. Quero que cada dia da minha vida seja ao seu lado, que enfrentemos tudo juntos, rindo e chorando, amando e aprendendo. Você é meu lar, Clara." Ela sentiu lágrimas brotarem nos olhos, não de tristeza, mas de emoção e plenitude. A resposta dela foi natural, firme e apaixonada. "E você é meu também, Rafael. Sempre será." O beijo que se seguiu foi como fogo e água misturados, intenso, quente, mas também suave, carregado de amor, desejo e entrega absoluta. Naquele instante, nada mais existia além deles. A cidade, o tempo, os problemas, tudo desapareceu. Havia apenas Clara e Rafael, conectados de maneira que transcendia palavras, que desafiava explicações e criava uma realidade só deles. Era o auge do amor que construíram, uma paixão que se alimentava da confiança, da cumplicidade e da entrega total, algo raro e precioso. Nos dias que se seguiram, o amor deles continuou a crescer, não como algo explosivo e passageiro, mas como chama constante que iluminava suas vidas. Cada toque, cada gesto, cada sorriso compartilhado reafirmava o compromisso e a intensidade do sentimento. Clara e Rafael aprenderam que o verdadeiro amor não é perfeito, mas é profundo, resiliente e capaz de transformar o ordinário em extraordinário. Ao lado um do outro, descobriram que a vida era infinitamente mais rica, mais vibrante, mais completa. E enquanto caminhavam de mãos dadas, olhando para o horizonte com sorrisos cúmplices, ambos sabiam que haviam encontrado algo eterno. Não apenas um romance, mas um amor que seria lembrado, vivido e celebrado todos os dias de suas vidas.